Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Jonês e hoje eu vou falar a respeito de previsão de terremotos. Quando vocês vê esse corte, não é o meu microfone que está cortando, é porque tem um filtro e ele dá uma pausa de fundo, ele dá uma cortada nesse ruído de fundo, que é por causa do ruído do computador e etc. aqui. Então, para evitar esse ruído, ele parece que ele dá uma cortada, mas não é o microfone que está cortando, é eu que estou dando essas pausas. E é muito complicado. Se eu pegar e começar a editar cada pedacinho assim, teria que aprender um monte de tutorial de vídeo. E aí eu aprendo hoje, amanhã eu já esqueço de novo, aí eu tenho que reaprender de novo. É complicado, mas enfim, hoje eu vou falar um pouco a respeito de previsão de terremotos. Entendeu? Os terremotos, eles podem acontecer de duas maneiras, entendeu? Uma é quando a Lua está entre os objetos, né? E como já vou mostrar nas imagens aqui. E, e a outra é quando ela está do lado oposto, ou seja, do lado de cada Terra. Que eu já vou falar mais a respeito disso. Então eu fiz duas imagens aqui, entendeu? Nesse caso aqui, aliás, ó, é, uma das posições é quando a Lua ela está certinha, quase alinhada com o objeto de fundo, quando ela está na frente da Terra, ou seja, entre a Terra e o objeto. Vamos pegar aqui no caso Júpiter, Netuno, então quase que meio que numa linha aqui. E, e na outra posição que eu vou falar mais. Então, vou pegar aqui uma imagem. Deixa eu ver aqui. Pegar a imagem anterior. Esse aqui foi um alinhamento da Lua. A Lua estava do lado oposto de lá, né? Com Urano, alguns dias depois. Mas eu vou falar especificamente do dia 28. Do dia 28, se você notar aqui, ó, a quantidade de TNT aumentou, o número de casas aqui. Aqui também bombas atômicas deu 1,20 bombas atômicas, ou seja, quando a Lua passa por gigante que nem Júpiter, talvez até Saturno, ela dá uma mexidinha de leve, não são terremotos de grande magnitude, né? Urano também, entendeu? É um causador desse problema. Então aqui a gente estava no dia 28 de dezembro, como vocês podem confirmar aqui. Houve-se uma alteração, uma pena que não tem o dia anterior, porque o dia anterior às vezes também dura mais ou menos. É que pega pedaço de um dia e o pedaço de outro dia, entendeu? Às vezes. Então, dia 27, se eu não me engano, teve sim, eu acho que alguma mudança aqui. Deixa eu só olhar aqui nas imagens, que talvez até tem. Não, fui até o dia 20, que pena. Mas, voltando aqui, agora aqui a gente vai para o dia 1º. Dia 1º, a Lua se alinhou com o quê? 1º de janeiro. Vamos acelerar o tempo. Urano, a Lua se alinhou com Urano. Se você notar aqui na tabela, entendeu? A quantidade de terremotos não aumentou muito, mas a quantidade de TNT já subiu mais uma casa. Bombas atômicas também, mas não fez muito efeito. Aí tem um outro lugar também, um ponto crucial que a Lua atravessa, que é o tempo agora. Vou colocar aqui, acelerar o tempo um pouco. A data de hoje. Deixa eu ver aqui, data e hora. No exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Que é Marte. O que acontece? Marte está perto de uma região meio complicada. Não sei por que quando chega aqui nessa estrela Aldebaran de Touro,
A Lua se alinha nessa região aqui, entre essa região e as regiões das 6 horas aqui, tá vendo? Ó, tem um relógio lá em cima, ó, 4h30 até as 6 horas, 6h30 mais ou menos, dá um chabu. Mas principalmente aqui nessas estrelas, se tiver algum outro planeta ou Sol alinhado, tanto atrás quanto na frente, dá algum tremor. Aumenta a frequência dos tremores. Então, o negócio fica entre essa estrela Aldebaran e a estrela de Antares, aqui, ó. Se você notar aqui, ó, às 16h30 aqui, olha só que coisa interessante. Vai ser quase às 16h30 a estrela de Aldebaran. São quase que opostas com relação, com uma diferença de 12 horas. Mas enfim, aí a Lua vai subir aqui, eu acredito que vai aumentar um pouco da frequência dos terremotos. Outras previsões, então vamos lá para as previsões futuras. Eu vou me afastar um pouquinho, vou despoluir um pouco a tela. O que acontece? A partir daqui, ela está quase que alinhada com a estrela Antares lá embaixo, né? No momento atual da constelação de Escorpião. A partir daqui, ó, ela vai pegar. Por que eu falo que nessa região dá aumenta o tremor? Porque nesse momento aqui, se você olhar a Lua, tá vendo? Ó, nessa região aqui, dia 5 de janeiro, ela vai estar alinhada com o centro da Via Láctea que fica aqui. E o que tem nessa região? Tem um mega buraco negro que segura todos os planetas e todas as estrelas da galáxia orbitando nele. Então, obviamente, se a Lua passa por esse lugar, você quer ver se tiver algum catalisador, algum planeta nessa direção. Marte está um pouquinho do lado. Marte não é muito relevante, mas se tiver o Sol aqui, nessa linha aqui, ou tanto atrás, principalmente atrás aqui da Terra, ou seja, desse lado aqui, ó, que vai acontecer mais ou menos lá para junho, que o Sol a Terra dá a volta no Sol e ele fica desse lado, né? Aí o trem fica grosso. A quantidade de terremoto começa a aumentar a partir do momento que começa a subir aqui. Não é o Sol que começa a subir, é a Terra que translada ao redor do Sol. Ok? Então vamos lá para as próximas previsões, né? E agora aqui a Lua vai se alinhar com o Sol lá no fundo, essa estrelona aqui é o Sol, né? E aí a gente tem Plutão, Caron lá no fundo. Depois Vênus. Vênus é um possível catalisador. Entendeu? Ou seja, dia 8 de janeiro. Ou seja, vai ter um alinhamento quase que um alinhamento lunar aqui, mas é uma pouquinha diferença. Mas enfim, aí vai se alinhar com o gigante. Também o outro gigante, Saturno, também aumenta um pouco a vibração. Aí depois vai vir aqui Júpiter, também já dá uma vibrada, talvez até um pouco antes. Aliás, aqui talvez não vibra nem Saturno e nem Júpiter. Agora eu vou explicar para vocês o que acontece. Mas nesse caso aqui, ó, específico, quando não tem planetas muito perto dele, no caso de Urano, acontece um alinhamento específico, quando a Lua está nessa posição com Urano. Por quê? Porque ele está muito distante dos planetas do lado. E ele não está só distante de lateral, mas também de fundo. Ele está muito longe de fundo. Entendeu? Já Júpiter e Saturno estão bem próximos um do outro. Mas aí eu vou para as imagens aqui. O que acontece aqui? Quer ver? Ó? O alinhamento ele pode ser um alinhamento específico. Eu vou voltar no tempo aqui, como aconteceu no dia 20. Entendeu? Dia 20. Vamos dar uma volta. Pronto.
Aí, dia 20 de dezembro de 2022. Quando a Terra se alinhou, ou seja, houve um alinhamento aqui, ó, entre Lua, Terra e Urano. Entendeu? Se você olhar nessa imagem aqui, Urano ao fundo, Terra e Lua do lado de cá. Nesse dia, tá vendo? Se você olhar, o número de sismo aumentou. A quantidade de bombas TNT aumentou, segundo o gráfico aqui do painel global. E a quantidade de bombas atômicas também aumentou. A potência atômica também aumentou. Entendeu? Isso no dia 20. Agora vamos para outra imagem. Entendeu? Então já deu para saber que alinhamentos específicos também prevêem terremoto. Mas agora o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu algo interessante entre o dia 15 e o dia 14. Ó. Aqui houve uma... Essa data aqui foi o dia 15. Vou colocar aqui a Celeste no dia 15. Vamos voltar a lua aqui um pouco para trás. Dia 15 de dezembro. Aí o que aconteceu? A Lua virou uma espécie de pivô. Entre Júpiter e Saturno. Entendeu? Ou seja, como se a gravidade dos dois se encontrasse na Terra. Entendeu? E dividisse isso no meio. Como eu vou mostrar aqui no próximo desenho aqui, ó. Entendeu? Como se pegasse a força dos dois planetas gravitacional e dividisse, ela se juntasse na Terra e no momento em que a Lua passasse nesse meio, a coisa vibra. Pode ver aqui que foi entre o dia 14 e o dia 15 de dezembro. Confere a data aqui. Entendeu? Ó, então vou voltar o tempo um pouquinho, ó, tá vendo? O dia 14 e o dia 15. Ou seja, fica mais ou menos o centro de gravidade desses dois planetas no meio. Nesse momento em que a Lua fica em oposição, né, e a Terra vira uma espécie de pivô gravitacional, ela dá uma vibrada, como vocês podem ver aqui, ó, do dia 15 ao dia 14 e dia 15. Não aumentou muito a frequência de sismo, mas a potência deles juntos... Entendeu? Ou seja, a quantidade de bomba TNT. Aqui tem 4 casas depois do ponto. E aqui tem 5 casas depois do ponto. Isso é uma mudança significativa. E com o passar do tempo ela pode se intensificar. Entendeu? Existem épocas do ano que a coisa fica mais, vamos dizer assim, violenta. E a gente está numa época violenta. Que eu vou falar a respeito da velocidade latitudinal da Lua. Entendeu? Isso é uma pesquisa muito particular, desenvolvida por mim. Uma observação que quase talvez nenhum astrônomo dá atenção, mas que é muito significativa para que isso daqui talvez aconteça. Entendeu? Eu ainda estou aprendendo, porque eu descobri esse fenômeno na precessão de 28. Então eu não sei como que o planeta vai se comportar, por exemplo, na precessão de 18 graus, que eu já vou explicar logo no próximo vídeo. Então, por enquanto é isso, valeu, até mais.